Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, e nesse vídeo de hoje, eu quero aqui, viu, irmãs, falar aqui sobre algo muito importante e muito interessante dentro da nossa realidade. Eu tô arrumando aqui, dentro da nossa realidade, irmãs, sobre um assunto chamado profecias. Tem gente, irmãs, que não acredita em profecia, não acredita em ministério profético. Eu quero aqui, né, nesse vídeo falar um pouco sobre isso, mas antes disso eu quero te perguntar como que você está. Você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários, irmã Raquel. Eu estou bem, graças a Deus. Mas se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixa aqui o teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto. Eu oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC. Amém, irmãs? Amém, irmãs? Antes de compartilhar a palavra, vamos orar, vamos falar com Deus, amém? Vamos estar orando, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Amém, irmãs. Então, eu quero aqui nesse vídeo compartilhar uma palavra explicando e falando acerca de profecia. Antes de ler aqui o texto sagrado, que se encontra em Atos, capítulo 11, eu já quero aqui, viu, irmãs, deixar registrado para todas vocês que a primeira profecia que nós cremos é a palavra de Deus, tá? A palavra do Senhor deve ser o nosso primeiro norte, rumo, direcionamento. A palavra de Deus é a grande profecia, é um livro infalível. Ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Então, irmãs, eu quero aqui já deixar isso aqui já de antemão aqui, já começar falando sobre isso, né? Acerca do ministério profético, que eu quero aqui nessa primeira parte aqui pontuar isso, viu? Que a palavra de Deus, ele é um livro que ele foi revelado aos profetas, foi revelado a pessoas, como por exemplo o apóstolo Paulo, devido a uma inspiração divina do Espírito Santo. Entendemos que no Antigo Testamento o Espírito Santo ele era de forma transitória. E hoje, nessa época da graça, o Espírito Santo ele age de forma permanente, viu? Através da palavra de Deus dentro de cada uma de nós. Daí vem a importância de nós lermos a palavra e meditarmos na palavra de Deus, viu, irmãs? Viu? Ler a palavra e meditar na palavra do Senhor, porque Jesus vai dizer para aquela mulher samaritana: aquele que crê que bebe dessa água vai voltar a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, rios de água viva fluirão do seu ventre. E ele fala, né? Vós já estáis limpos pela lavagem da água da palavra. Mas será que existem profecias, né? Comumente as pessoas se deparam hoje em alguns ambientes de determinadas igrejas, determinados segmentos, ou de repente você está buscando a Deus, pedindo a Deus uma resposta, você já meditou na palavra, mas aí de repente alguém te para na rua, entrega uma mensagem, e Deus entrega a mensagem, viu, irmãs? Deus não entrega recado, recado, né? Virou uma gíria, um jargão popular, um clichê nesse meio pentecostal. E eu vim aqui para te entregar um recado, né?
Então ali a gente até ouve aquilo dali, mas sabemos que Deus ele não é menino de recado, ele entrega a poderosa palavra, a mensagem. Ele pode usar pessoas? Pode, mas antes de passar para esse ponto, eu queria dizer que a palavra do Senhor, irmãs, ela é a melhor e a maior profecia infalível. Deus fala conosco por intermédio da palavra. Daí vem a importância de meditar nas Escrituras. Jesus ele vai dizer, né? Meditai nas Escrituras, porque criaste nela, né? O que é a vida eterna. Então, irmãs, mas nós sabemos que existe sim, viu? Determinados segmentos da nossa fé cristã que creem. Eis que te digo, irmã, Deus manda te dizer, né? Pela graça e misericórdia, Deus usa seus vasos, porque Ele é o oleiro e nós somos os vasos, né? E nos colocamos ali à disposição do Senhor. Mas eu não sei aqui se tem pessoas que creem, que acreditam. Coloca aqui nos comentários que eu quero saber. Mas eu queria pontuar isso, né, inicialmente. Tem gente que acha que nessa época da graça, os tradicionais, né, não crê mais nisso, que Deus não pode agir dessa forma. Eu já tive experiências, né, pessoais que Deus usou pessoas para me falar acerca de um algo, de uma situação. Foram muitas vezes, viu, irmãs? E aquilo realmente aconteceu, tá? Realmente aconteceu. Até a matriarca, uma certa feita nisso, há muitos anos atrás, ela falou em algo, em uma conversa comigo, que eu creio que isso está acontecendo hoje, isso está começando a acontecer hoje. E hoje eu entendo um pouco melhor que tem tudo a ver aqui com esse canal, né? Eu não sei se ela lembra o que ela falou. E outra coisa, irmãs, às vezes Deus usa pessoas para entregar. Eu vou ler a palavra aqui, contextualizar aqui na palavra, viu? Às vezes, isso já aconteceu muito comigo, não sei se com você já aconteceu. Mas às vezes, irmãs, você está ali em uma conversa informal. Como eu estava ali com a matriarca conversando, alguns anos atrás. E quando ela citou aquela palavra ali, eu falei, é o Senhor que está falando isso aí. E eu creio que isso tem tudo a ver aqui com esse canal. Eu achava que era uma coisa. Pode até ser essa outra coisa que ainda vai acontecer, ainda estamos no processo. Mas eu creio que tem mais a ver aqui com esse canal. Então, irmãs, eu quero aqui dizer que eu acredito sim no ministério profético, que Deus usa pessoas que estão ali alinhadas, que estão em santidade, que têm se apartado da aparência do pecado. Deus fala primeiramente através da sua palavra, Deus fala também através de sonhos, aquilo que vai acontecer, tá? Deus me dá muitos mistérios assim, isso também é bíblico, viu? José sonhou, né? José sonhou. O próprio lá Nabucodonosor e ali Daniel foi para interpretar, viu? Mas Deus fala também através de um louvor, através de um versículo bíblico ali atrás do carro, né? Ou às vezes de um caminhão, às vezes você está ali dirigindo em uma estrada, você está assim, passando uma aflição, algo que só você e Deus. Aí passa o caminhão passa. Aí você vê lá, né, assim atrás do caminhão, não temas, porque eu sou contigo, diz o Senhor. Aí você lê aquela palavra, eu não sei, irmãs, vocês, mas é bom a gente andar, viu, ligado, e ali Deus fala e você lê. Oh, Jesus, muito obrigada. Às vezes você está em uma conversa informal, às vezes você está em uma fila, e elas estão lá conversando ali, às vezes você nem conhece a pessoa, e a pessoa ali começa uma conversando com a outra
pessoa. Pasmem vocês, irmãs, às vezes até são pessoas ímpias. Deus pode falar através de um canto de um pássaro, viu? Às vezes uma flor, você está cuidando ali de uma planta que comumente nem dá flor. Isso já aconteceu comigo, irmãs. Mas tem plantas que é difícil dar flor e que eu nunca vi dar flor, mas uma certa feita, eu vou contar aqui para vocês. Tem uma planta aqui que é babosa, aloe vera, né? Conhecida como babosa. Um dia aquela planta lá deu flor. Surgiu um negócio assim que eu nunca vi no meio dela. Geralmente são aquelas folhas, né, que o gel tem dentro. Mas no meio dela assim saiu um negócio assim com a flor linda. Oh, Jesus, muito obrigada por esse mistério aqui, Senhor, para agraciar meu dia. Irmãs, eu quero ler aqui a palavra, Atos 11, 27, para os tradicionais que não creem muito. E vou citar aqui outros textos, capítulo 11, versículo 27, que diz: naqueles dias desceram alguns profetas. Isso aqui já é na época da graça. Então, existe profetas. Outra coisa também, viu, irmãs? Um profeta de verdade, uma profetisa de verdade, a pessoa não fica abrindo a boca e fica falando, se vangloriando não, viu, irmãs? Quem é profeta mesmo, que tem lá seus mistérios com Deus e Deus revela, a pessoa não fica ali, ó, porque eu sou... Não, irmãs. Normalmente essas pessoas não querem aparecer, não gostam de confetes. Vem lá de Jesus, irmãs. Jesus fala, ó, não conteis a visão, não conteis aquilo que eu falei, não conteis sobre a cura que eu realizei. Então, normalmente, viu, os profetas, as profetisas verdadeiros não ficam nem os poderosos mesmo, viu, irmãs? Não, que são cheios do poder do Espírito, não gosta de ficar falando não, irmãs, que são. Não, porque eu sou profeta, porque eu sou. Mas já desconfia, põe um pé atrás, viu? Então aqui, ó, naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia. Antioquia foi o lugar aonde as pessoas que eram do caminho foram chamadas pela primeira vez de cristãos, viu? Foi em Antioquia. E apresentando-se deles, chamado Ágabo, então esse profeta tinha nome, Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava por vir grande fome por todo o mundo, o qual sobreveio nos dias de Cláudio, ou seja, ele profetizou e aquilo realmente aconteceu. Um profeta é verdadeiro quando aquilo acontece, tá, irmãs? Um profeta é verdadeiro quando aquilo realmente acontece, tá? E ele fala aqui, ó, os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. O que eles, com efeito, fizeram enviando-os aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Então aqui, irmãs, nós vemos aqui um exemplo, viu? Existem outros textos também que falam, que agora eu não me recordo muito. Se você se recordar, ajuda aqui, irmã Raquel, viu? Mas tem um outro texto, se eu não me engano, acho que era as filhas de Filipe. Se eu não me engano, irmãs, eram as filhas de Filipe, onde ali, irmãs, eles desceram, acho que já lá quase no final de Atos, e ele tinha umas filhas que elas eram profetisas, viu, irmãs? Deixa eu ver se eu encontro aqui. Achei o texto, irmãs, é Atos capítulo 21. Tinha também umas filhas donzelas que eram profetisas, que profetizava, que falava. Olha aqui, ó. O profeta, ele pode ser um profeta
O principal profeta é aquele arauto, é aquela pessoa que transmite a mensagem de Deus para a igreja, viu, irmãs? Repito, o principal profeta, eu quero aqui também fazer essa consideração aqui, viu? O profeta, ele pode ser, e esse é o principal, é aquela pessoa que transmite ali, geralmente é o pastor, o líder da igreja que Deus levantou ali, ele libera ali a palavra de Deus, ele prega a palavra de Deus ali para a comunidade também, viu, irmãs? Aquilo dali, aquele pastor, aquele líder, ou a irmã, ou a pastora, mas ou a missionária, a pessoa que está ali pregando, ele está no ofício ali de levar a mensagem de Deus, a palavra de Deus, tá? E esse é tido como profeta, é um dos principais. E tem também aqueles outros que eu tô citando aqui, viu? Olha aqui, ó, capítulo 21 é o 7. Quanto a nós, concluímos a viagem de Tiro, chegamos a Ptolomaida, onde saudamos os irmãos, passando um dia com eles. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Era Filipe mesmo, eu havia, citado anteriormente, ó. Tinha este 4 filhas donzelas, que profetizavam. Olha, mas demorando-se ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. Então aqui, irmãs, houve um encontro de profetas aqui, viu? Houve um encontro aqui de profetas e tanto mulheres, né, irmãs, quanto também esse profeta Ágabo. Então, irmãs, eu creio sim na profecia, eu creio que Deus usa, né, os seus vasos que estão em santidade, que estão em retidão, que estão em um alinhamento. Eu creio primeiramente, como eu falei no início do vídeo, né, que a palavra de Deus ela é a profecia principal e nós precisamos pautar a nossa vida na palavra de Deus, que é a principal profecia, e Deus fala conosco principalmente por intermédio da palavra. Mas existem algumas armadilhas por aí que nós precisamos estar atentas, viu? Tem pessoas que ficam correndo atrás de profecias, de pessoas, acaba se frustrando. E a outra pessoa que está na carne, que se vangloria, né? Quer ter uma posição ali, entrega qualquer coisa na carne, meu Deus, em nome de uma vaidade nos sentidos. Mas tem gente que fica falando de vaidade, de batom, de brinco, né? Tem gente que fica falando, mas eu creio, irmã Raquel, eu creio uma vaidade intrínseca na valorização do ego, da soberba, do orgulho. Não, deixa eu entregar aqui uma profeciazinha, senão o meu posto aqui de profeta, de mulher de Deus, não vai, né? Todos precisam ver que eu tenho que ter aqui trejeitos e entregar. Mas isso aí é uma vaidade nesse sentido. Entrega uma mensagem ali da carne para a pessoa, coitada, às vezes a pessoa tá ali numa luta, numa prova, o outro olha assim, vê que tá meio choroso, chorosa. Mas eu falo. Aí o outro já olhou assim, já viu que a pessoa ali, irmãs, essa falta de temor a Deus, falta de espiritualidade, meu Deus. Então a pessoa vai lá, eis que te digo que tô eu assim, às vezes, meu Deus, não é nada daquilo, irmãs. Olha, irmãs, existem muitos mistérios, viu? Deus às vezes lá até por graça e misericórdia faz até aquilo acontecer, porque a pessoa está numa prova ali. Mas, irmãs, Deus tem seus propósitos, viu? Isso é um assunto muito melindroso, muito melindroso, muito melindroso mesmo. Mas eu precisava vir aqui falar outra coisa. Antes de Deus usar alguém verdadeiro para falar contigo, primeiro Deus fala conosco, irmãos. Seja em sonho, seja por intermédio da palavra, primeiro Deus vai falar com você. Porque a ordem é sempre essa, Deus fala e depois confirma. Na vida de José, Deus falou 2 vezes, irmãs.
Deus falou 2 vezes, deu sonho. Deus deu sonho, depois deu outro sonho. Aí lá na frente, quando o faraó vai sonhar, ó, a repetição. Tem umas vaquinhas aí magrinha, tá, o seu faraó? José foi lá para interpretar lá, já quase lá no final. Olha, seu faraó, o seguinte. Ele falou assim, Marcel falou. Olha, seu faraó, o seguinte, o sonho é o mesmo, esses dois aí, vaca gorda e vaca magra, o sonho é um. Se eu não me engano, mas ele fala inclusive assim, mas... Olha, irmã Raquel, às vezes é difícil de gravar o texto. Quando ele vai lá, irmãs, para interpretar, se eu não me engano, ele fala, olha, a interpretação é a mesma, seu faraó. A interpretação lá é a mesma, seu faraó. A vaca gorda, meu Deus, ó, o sonho de Faraó foi dúplice. Tá aqui no capítulo. Olha, mas eu gosto de falar aqui, mostrando aqui na Bíblia, para não ter depois conversa, mas porque, olha, quando é algo que eu tenho que falar de mim, eu vou falar de mim. Não, mas olha, isso aí sou eu que tô falando. Mas a palavra de Deus, ela é muito séria, viu, irmãs? Olha aqui, ó. Capítulo 41, versículo 32, o sonho de Faraó, e Faraó lá, né? E ali José vai responder lá. As vaquinhas gordas, magras, vocês conhecem a história. As espigas, ainda teve um mistério. Olha, irmã, mais dois, olha, outro mistério também para confirmar. Mas você acha que isso aqui tá aqui aleatório à toa? Tá não, irmã, não está não. Isso é para confirmar. Quando Deus fala, Ele confirma ali tudo correto. Primeiro Deus vai falar contigo. Olha aqui, ó, foi dúplice, porque a coisa estabelecida por Deus e Deus se apressa em fazê-lo. Então, irmãs, olha, e ali ele fala o que você já conhece. Ele não bota nem na primeira pessoa, ele fala, ó, escolhe o homem aí, tá? Escolhe o homem aí para colocar. Mas, ó, por isso que eu tô falando aqui, essas pessoas que ficam se estabelecendo, não, porque eu sou, para mim já perdeu. Na minha humilde visão, já perdeu, irmãs. Que quem é mesmo é Deus, irmãs. Nós somos todos dependentes da graça dele. Olha a postura de José, ó, seu faraó. O senhor escolhe uma pessoa, tá? E ele vai falar, vê que ele não coloca em primeira pessoa. Ele fala, ó, escolhe um homem ajuizado. Então, irmãs, aqui nesse ofício tinham 4 filhas donzelas que profetizavam. Elas podem, né, assim, profetizar, né, no sentido de falar o que realmente é o futuro e ali também, ou então, ministrarem a palavra de Deus, que é a principal profecia. Então, existe, mas nós precisamos buscar, irmãs, ler a palavra, meditar na palavra do Senhor, ter uma base sólida, firme na palavra do Senhor, para não entrar em determinadas situações, viu, irmãs? Determinados contextos de enganos, de mentiras. E, irmãs, pessoas às vezes que contraem matrimônios errados, às vezes que não tem nada a ver, por conta de situações vexatórias, viu? Meu Deus, entra numa situação que, olha, irmãs, vamos parar por aqui, viu? Que o Senhor ajude, Deus não invalida a sua palavra e ela é a principal profecia. Se você concorda ou discorda, coloca aqui que eu quero saber seu comentário. Se você também teve, né, Deus usou alguém para você que aquilo aconteceu. Mas eu já tive muitos exemplos, viu, irmãs? Normalmente aquilo que vai acontecer, Deus me avisa antes. E outra coisa aqui, viu, irmãs? Tudo que vai acontecer, Deus ele avisa.
Existe uma lei que é a lei do aviso. Essa lei é uma lei espiritual. Isso é para crente e para não crente, tá? A lei do aviso. Isso existe no plano espiritual, quanto também no plano físico, tá? É no plano físico, a lei do aviso, chega uma carta, chega uma mensagem. Quando o homem lá da luz, né, a Light, vai cortar a luz, eles mandam aviso, existe a lei do aviso. E no plano espiritual, quando você for sofrer algum ataque espiritual, algo que está para acontecer, ou alguém estiver fazendo bruxaria, obras de macumbaria contra a sua vida, o demônio lá, os espíritos, eles são obrigados a te comunicar, viu? São obrigados a comunicar que aquilo vai acontecer. Então, ou ali você ora quebrando aquele mal, mandando aquele mal de volta para quem mandou, ore, jejue, se revestindo ali, né, daquele ataque, daquele mal. Irmãs, ataques acontecem, viu? Ataques acontecem. Eu lembro que alguns tempos atrás eu sofri um ataque muito forte e Deus havia me mostrado em sonhos sobre aquele ataque, né? Aquele algo daquele demônio, era um demônio, irmãs, de uma mulher feia, um demônio. Demônio não é bonito, é feio, horroroso, irmãs. E ela vinha com toda a fúria para cima, né? Mas não me tocava. E ali Deus deu graça, o revestimento. Então, irmãs, existe isso aqui também, viu, irmãs? Então, primeiro Deus fala em sonho, Deus permite que nós venhamos a ser avisados até para cortar, orar, jejuar. Naquele meu caso, aconteceu mesmo, né? Porque já faz parte do plano de Deus, daquilo que Deus vai fazer. Então, irmãs, precisamos estar muito atentas a isso, viu? Então, isso aqui foram apenas alguns textos. Há uma outra passagem também que eu quero aqui, viu, irmãs? Fundamental, isso aqui que eu tô falando, tô me lembrando aqui, na viagem de Paulo, né? Quando ele estava indo para Roma, o Senhor já havia falado para ele, ó, convém que tu fale de mim em Roma. Paulo já estava ali concluindo a sua obra na terra dos viventes. Já estava ali trabalhando. E ali, irmãos e irmãs, Paulo sabia. Até porque lá no início Deus falou para Paulo, né? Quando Deus vai levantar lá um discípulo e vai falar, né? Lá onde ele estava, na casa de Ananias, Deus vai levantar Ananias para ir lá na casa de Judas, que Saulo estava lá, e ele transmite a mensagem. Isso aqui também é outro exemplo, ele transmite a mensagem. E a mensagem, ela tem endereço certo. Ele vai falar, ó, vai, porque este é para mim um vaso escolhido e convém que tu fale de mim em Roma, sofrer pelo meu nome. E ali, irmãs, sofrer pelo meu nome. E em outras nuances também no livro de Atos, Deus vai falar que o destino dele é ir lá para Roma. A víbora mordeu, teve naufrágio. Nesse naufrágio aqui, Deus revelou para ele também, ó, nenhuma alma vai se perder. Irmãs, pressentiram, ele pressentiu, ele orou, ele falou, ninguém deu crédito. Ó, irmãs, ninguém deu crédito. E ali depois o centurião quis salvar Paulo, que viu que realmente ele estava na direção de Deus. Mas tem uma parte aqui nesse naufrágio, ó, o capítulo 27, verso 23. Porque esta mesma noite um anjo de Deus a quem eu sirvo esteve comigo, dizendo, Paulo, não temas, porque convém que compareças em César, perante César, e que por sua graça que te dou a todos quanto navegam contigo. Então, irmãs, Deus fala, viu? Deus fala. Ó, eu tô me lembrando aqui também dessa outra passagem, que ele queria ir para Filipos, ele foi impedido pelo Espírito, ó, não foi nem o Satanás, ele foi impedido, impelido pelo Espírito, e aí um varão apareceu para ele e falou, ó, atravessa a Macedônia. Aleluia.
Eu cito Deus aqui, irmãs. Então, toma posse dessa palavra, uma palavra de esclarecimento, viu? Que Deus abençoe sua vida. Fica na paz.